Bem, pessoal, boa tarde. Vamos dar início agora à nossa segunda aula de avaliação da aprendizagem. Me chamo Alcélia Ramos e hoje nós vamos debater um pouco, discutir um pouco sobre o conceito de avaliação, os tipos de avaliação, os graus de subjetividade, como o processo de formação desse profissional, do professor, deve ser conduzido para que, quando ele se torne docente em efetivo exercício, ele tenha o conhecimento básico desses processos avaliativos que tanto vão fazer parte da sua carreira docente, tá certo? Então, gostaria de solicitar nesse momento que vocês desabilitassem os microfones, né, e a câmera dos dispositivos de vocês, para que nós evitássemos, né, qualquer problema de conexão e todos possam ter um acesso, né, bem satisfatório da nossa aula de hoje, tá certo? Então, eu estou trazendo aqui para vocês algumas informações que com certeza já foram lidas por vocês no nosso material base da disciplina, que consta lá na plataforma. Material esse que é composto de textos estes que trazem reflexões acerca do ato de avaliar, como ele deve se configurar no espaço escolar, quais são os instrumentos avaliativos que são utilizados, qual o papel do professor, qual o papel do aluno, qual o papel do próprio sistema educacional nesse ato de avaliar. E claro que nós não podemos deixar de fora da nossa discussão, mesmo que brevemente falar das novas formas de avaliação no contexto de pandemia, considerando que esta é uma proposta que foi colocada na disciplina desde o início. Claro que esta é a nossa segunda aula, algumas das discussões aqui postas hoje estarão apenas em caráter preliminar, considerando que nós vamos ter muitas leituras, fóruns a ser respondidos e outras atividades, ok? Então, sintam-se todos mais uma vez bem-vindos, boa tarde, e fiquem à vontade no decorrer da nossa exposição para participarem com perguntas no chat, tá certo? Então, vamos transformar esta aula numa aula bem interativa, como foi nossa primeira aula. Acredito que isso não é dificuldade nenhuma para vocês, tá bem? Bem, a nossa aula de hoje é composta, como eu já disse, pela reflexão de alguns termos e de alguns pontos próprios do sistema avaliativo, pontos esses que vocês já fizeram leituras e que muitos de vocês talvez já até vivenciem enquanto docentes, ou por algum momento que tenham passado por algum estágio do curso de vocês. Então, o tema em si vai ser a avaliação da aprendizagem, e é interessante que vocês observem tudo que aqui vai ser posto, porque após essas discussões, após a nossa interação, o que nós pretendemos com tudo isso, né? Pretende-se o quê? Que cada discente, né, após esta unidade, esteja apto a quê? A distinguir os diferentes tipos de avaliação e os resultados que elas promovem na aprendizagem, construir e aplicar os instrumentos de avaliação em função dos objetivos previamente definidos, porque aplicar instrumentos de avaliação em função dos objetivos previamente definidos, porque nós vamos aqui também deixar bem claro na nossa explanação que o ato de avaliar, ele não é um produto em si, ele é um processo. Então, por se construir como um processo dentro desse percurso do ensino-aprendizagem, não é só o avaliar por avaliar, nós temos que ter todo um planejamento acerca desse ato e objetivos que vêm antes do ato de avaliar em si, porque se nós estamos falando de aprendizagem, o ensino-aprendizagem está acontecendo paralelamente ao ato de avaliar. Então, ao final da nossa discussão, nós pretendemos observar o quê? Que vocês sejam capazes de aplicar esses instrumentos de avaliação ou compreender a eficácia ou aplicação desses instrumentos, de alguns instrumentos de avaliação, que nós vamos falar de forma breve aqui, teremos uma aula específica para isso, mas hoje as nossas discussões também vão nortear em cima dessa compreensão de que aplicar esses instrumentos de avaliação e construir esses instrumentos de avaliação, isso é feito a partir de objetivos previamente definidos,
Por que previamente definidos? Porque ao definir previamente esses objetivos de aprendizagem, isso vai nos permitir verificar e controlar os resultados dessa aprendizagem, a eficiência e a eficácia dessa avaliação ou do processo de ensino-aprendizagem em si, tá? Nós vamos também aqui falar um pouco, e é nossa pretensão também fazer com que as nossas discussões nos levem cada um de vocês a identificar algumas possíveis causas de subjetividade na avaliação, levar à percepção de uma exposição, de uma aplicação de uma metodologia sistemática e evolutiva no que diz respeito à avaliação, tá certo? Então, para que nós consigamos chegar e atender aos nossos objetivos aqui previamente definidos, nossos objetivos de aprendizagem, e falando de avaliação, necessário o quê? Que cada um de nós saiamos daqui o quê? Com um conceito constituído, conceito compreendido, aprendido do que vinha a ser avaliação. E nesse momento eu pergunto a vocês, na opinião de cada um de vocês, o que seria avaliar? Podem ficar à vontade para escrever no chat. Vamos lá? Seria só julgar, seria só qualificar, quantificar, dar noção de valor. O que vocês que estão aqui na sala compreendem pelo ato de avaliar? Tá? Vamos lá, 2 minutinhos. Tempinho para alguém se prestar. Nós temos aqui a Paloma, a Vanessa e a Tati, entre outros. O avaliar não está apenas correlacionado ao mensurar valor, né? Então, o avaliar seria o quê? O conceito de avaliação é o quê? É um processo, deve ser entendido o quê? O ato de avaliar, o conceito de avaliação, deve ser compreendido como um processo sistemático, contínuo e integral, destinado a determinar até que ponto os objetivos educacionais foram alcançados. Aquilo que eu falei inicialmente. Avaliar não é um produto em si, não é avaliar por avaliar. O ato de avaliar deve estar relacionado a um ato sistemático, contínuo e integral, que vai determinar até que ponto os objetivos educacionais previamente definidos foram alcançados. Desta forma, é um método de coleta e de processamento dos dados necessários à melhoria da aprendizagem do ensino. E aqui eu tenho alguns métodos. E avaliar é obter e tratar informações que se vão utilizar em seguida para tomar decisões ou para modificar uma decisão já tomada. A dialética desse processo estará relacionado a ação, reflexão e ação, considerando que o ato de avaliar promove uma ação que levará a uma reflexão que analisará se foi produtivo ou não para novamente agir. Então, traz essa dialética da ação, da reflexão para a ação. Dentro de um método sistemático, para isso nós temos os instrumentais e temos que ter o conhecimento dentro do espaço escolar de quais são os instrumentos que legitimam, o processo de avaliação, ok? O Joaquim disse aqui que é um processo que revela o que e como e o que o aluno aprendeu. E isso é um processo que revela como o aluno aprendeu e o que ele aprendeu. E esse processo de ensino-aprendizagem, ele não é feito solto, isso que nós estamos deixando aqui bem claro. Ele é constituído em cima de um planejamento escolar, um planejamento pedagógico, didático, e os objetivos ali previamente definidos vão conduzir a um processo avaliativo, né, condizente com a proposição, com os objetivos anteriormente, né, colocados na construção desse processo de ensino-aprendizagem. O que nós podemos também perceber? Quais seriam, então, as finalidades dessa avaliação? Nós vimos ali que avaliar é um processo sistemático, contínuo, integral, que vai observar até que ponto os objetivos previamente definidos foram alcançados, para que se estabeleça essa dialética que eu falei para vocês, da ação, da reflexão e da ação, mas que deve ser, como todo objetivo educacional, como todo objetivo por si só, e como toda ação ou processo, deve possuir uma finalidade. Então, qual seria a finalidade, quais seriam as finalidades da avaliação?
Selecionar, aqui eu botei candidatos, porque avaliar não está apenas só no ato de avaliar dentro da escola. A avaliação da prova, aquela avaliação que a gente conhece como a qualitativa, nós somos avaliados no nosso dia a dia, em várias situações do dia a dia, ao prestarmos um concurso, né, a concorrermos a um emprego, numa entrevista de trabalho. Então, se faz interessante, é interessante nós tirarmos também, colocarmos, na verdade, não tirarmos, colocarmos, adequarmos também os nossos conceitos dentro de um contexto escolar para um contexto real. Não que o contexto escolar não seja real, mas como um conceito significativo aplicável a outras situações da nossa vida que não sejam apenas as situações escolares. Nesse sentido, a finalidade da avaliação também vai ser selecionar os candidatos ou os discentes mais aptos para frequentarem uma formação, para estarem aptos a fazer determinada prova, ou selecionar discentes, porque querendo ou não, uma avaliação tem também o seu aspecto de seleção, aqueles que tiraram a melhor nota, aqueles que tiveram o melhor desempenho. Outra finalidade, testar os conhecimentos e competências necessários para abordar a formação com sucesso. Então, testar os conhecimentos e competências necessários que demonstrem que aquele aluno está apto a passar de série, que aquele aluno está apto a passar naquele bimestre, que aquele aluno está apto a passar, né, de uma modalidade de ensino para outra, né, de um nível de ensino para o outro. Então, o ato de avaliar vai estar muito presente, né, não só na nossa vida escolar, mas também no nosso dia a dia. Outra finalidade da avaliação, situar e controlar os formandos nos vários domínios do saber. Nós não podemos, e é impossível fazer isso, desassociar o ato de avaliar o processo de ensino-aprendizagem. Não que o avaliar seja um produto, né, fixo do processo de ensino-aprendizagem, até porque a avaliação não pode ser vista dessa forma, fixa, dura, rígida. Mas o ato de avaliar é o ato que vai nos levar a compreender como foi desenvolvido o processo de ensino-aprendizagem, se ele foi efetivo ou não. Nesse sentido, outra finalidade da avaliação seria informar, orientar, aconselhar ou corrigir os formandos durante a formação. Por isso que devemos compreender que vou estar falando, sim, de vários conhecimentos, de transposições didáticas, de modos diferentes de conduzir o processo de ensino-aprendizagem, de modos diferentes de avaliar, mas nós não podemos esquecer jamais, enquanto docentes, que uma das principais finalidades da avaliação é o quê? Informar, orientar, aconselhar ou corrigir os formandos, os discentes, durante o seu processo de formação. Aí, novamente, entra aquela dialética que eu falei para vocês, ação, reflexão e ação. Outra finalidade da avaliação também seria classificar os formandos situando-se em relação aos colegas. Controlar no final da formação se as competências adquiridas pelos formandos correspondem ao perfil desejado. E recolher e diagnosticar dados com vistas à melhoria da formação das pessoas, dos jovens, dos adultos, né, dos candidatos que sejam, das pessoas que ali estão sendo submetidas a um processo, a um ato avaliativo. Alguém quer fazer alguma pergunta específica sobre uma finalidade da avaliação ou sobre o conceito que foi posto? Podem ficar à vontade. Ok? Bem, seguindo, o que nós podemos, de maneira geral, como eu disse a vocês, nossa aula de hoje está fazendo uma abordagem geral dos tópicos que estão colocados nas nossas duas primeiras unidades, ok? Então, o que nós temos que considerar numa avaliação inicial? Primeiro que conhecimentos, habilidades e capacidades relevantes para a aprendizagem. Quais são esses conhecimentos, essas habilidades e capacidades relevantes para a aprendizagem que já existem? Devemos considerar em todo ato avaliativo o quê? Que todos nós temos conhecimentos prévios. Esses conhecimentos prévios, né, que não precisam estar diretamente relacionados aos conhecimentos escolares, cada um de nós carregamos. Então, quando um professor propõe uma
uma avaliação inicial, ele tem que levar em consideração que esse aluno, que aquele candidato, possui conhecimentos prévios. Então, que esses conhecimentos prévios, seja em nível linguístico, textual, seja em nível matemático, né, em outros níveis, eles vão ser acionados no momento em que cada um de nós são acionados, no momento que cada um de nós somos colocados em situações avaliativas ou situações quaisquer, né? Nós ativamos os nossos frames, os nossos scripts, as nossas experiências, e ali formulamos vários novos argumentos, formulamos novos pensamentos. Então, o ato de avaliar, a avaliação da aprendizagem, numa perspectiva de avaliação inicial, tem que considerar, sim, que conhecimentos, quais são as habilidades e as capacidades relevantes para a aprendizagem que já existem. Primeiro, outro ponto que deve ser colocado: que objetivos da formação os alunos, os discentes, os formandos, os candidatos já dominam. Então, se você observa, esses conhecimentos, habilidades e capacidades relevantes da aprendizagem que já existe, elas se fundem com esses conhecimentos que os formandos, que os discentes já dominam. Considerando, por que nós, numa avaliação inicial, devemos considerar quais são os conhecimentos, as habilidades e as capacidades relevantes para a aprendizagem e que objetivos os discentes já dominam. Isso é importante para quê? Nós devemos considerar esses dois pontos para quê? Para que sejamos, enquanto docentes, capazes de selecionar para a aprendizagem, fazer a seleção, para decidir o ponto de entrada, a colocação e para orientar a aprendizagem. Todo o processo de ensino-aprendizagem passa por esses três pontos. Primeiro, a seleção para a aprendizagem, como seleção de conteúdos. Depois, decidir o ponto de entrada, a aplicabilidade desses conteúdos. E depois, a orientação da aprendizagem, o que deve ser realizado para que esses conteúdos que estão sendo colocados, esses conteúdos que foram selecionados, sejam de fato aprendidos. Ok? Alguém tem alguma pergunta sobre esse aspecto? Então, vamos dar sequência. Quais seriam os princípios orientadores da avaliação? Esse ponto aqui é muito importante também, porque está evidentemente ligado às ações práticas, né, dos docentes no processo de condução do ato de avaliar. Então, quais seriam os princípios orientadores dessa avaliação? Primeiro, uma coerência, essa coerência pautada com os conteúdos, estratégias e metodologias. Nós temos o nosso ensino dividido por níveis e por modalidades. Então, nós temos um currículo escolar separado por ano. Então, nós temos ali já selecionados, né, pelo currículo escolar os conteúdos de cada série, as habilidades, as competências de cada série. E, evidentemente, que o professor, desde o ensino infantil, desde a educação infantil até o ensino superior, ele tem que ter uma coerência na seleção desses conteúdos, na aplicação dessas estratégias e metodologias, porque sem essa coerência, ele não vai ser capaz de conduzir, né, com eficiência e com coerência também o processo de ensino-aprendizagem. E aí a avaliação se torna um pouco complicada. Outro princípio orientador seria a positividade, ou seja, deve-se dirigir-se ao que os formandos sabem. Essa positividade é justamente aquele reconhecimento da realidade que cada um já possui. Outro princípio orientador é a diversidade. O que seria essa diversidade? A utilização de diferentes técnicas e instrumentos. Claro que, levando em consideração essa diversidade, a positividade. Nós, muitas vezes, né, já conseguimos ou já ouvimos muitos professores falarem em relatos, ou amigos nossos que são professores, que às vezes, vamos supor, ele tem 2 turmas de 6º ano, onde ele está dando o mesmo conteúdo, mas uma técnica de ensino ou um instrumento de avaliação que funciona numa série não funciona em outra. Então, essa diversidade que o professor tem que ter o conhecimento, né, das técnicas e dos instrumentos, é justamente para que ele possa conduzir momentos como esse e, principalmente, que ele possa compreender de que é um processo contínuo, que não é fixo, rígido, como eu disse, não é a aplicação de um manual,
né, para mensurar um caráter quantitativo, né, que vai dar uma nota, avaliar mais do que isso. Então, para que o professor consiga fazer e perceber que instrumentais diferentes podem ser utilizados, é preciso que ele tenha esse conhecimento e conheça essa diversidade. Outro princípio orientador é a informalidade, que vai para além do registro mais formal, que é aquela avaliação somativa clássica. Essa informalidade deve incluir momentos de avaliação e de autoavaliação contínuos com o processo de ensino-aprendizagem. Mais à frente nós vamos falar dos tipos de avaliação, e quando estivermos falando dos tipos de avaliação, esse caráter, esse princípio da informalidade vai entrar de maneira bem específica em um tipo de avaliação. Nesse momento nós vamos fazer essa retomada. Outro princípio é a globalidade, ou seja, deve considerar-se todos os momentos e formas de avaliação, a inicial, a contínua e a final. Então, esses princípios orientadores da avaliação nos levam à condição do entendimento que avaliar não é produto, avaliar é processo. Ok? Vamos dar sequência. E para que o ato de avaliar seja conduzido dentro dos espaços escolares, nós temos que ter os suportes pedagógicos. Isso? E o que seriam esses suportes pedagógicos? Os suportes pedagógicos são todos os meios, recursos e materiais pedagógicos necessários à dinâmica formativa, como computadores, projetor, televisão, quadro, apresentações visuais, documentos de apoio, materiais específicos para o desenvolvimento de atividades e etc. Claro que nós não vamos aqui afirmar que uma boa aula só vai ser uma boa aula se estiver recheada de suportes pedagógicos. Evidentemente que não. O nosso conhecimento, enquanto professor e no desenvolvimento da nossa profissão, vai nos levar sempre e constantemente ao quê? A essa seleção desses recursos conforme os objetivos estabelecidos, né, conforme a avaliação que se pretende propor. Então, até esses suportes pedagógicos devem ser selecionados, utilizados, conduzidos conforme os objetivos previamente estabelecidos. Tá? Então, o professor tem que ter consciência, né, do conteúdo, dessa boa seleção de conteúdo, dessa boa condução desse conteúdo e dessa boa orientação para que ele possa conseguir de maneira eficiente classificar, selecionar quais seriam os melhores suportes pedagógicos para que ele consiga promover o processo de ensino-aprendizagem e conduzir de maneira plena e bem produtiva, digamos assim, o ato de avaliar. Ok? Eu queria saber, pessoal, se vocês têm especificamente alguma pergunta sobre esses pontos que foram colocados aqui para vocês. Alguém tem alguma pergunta nesse momento? Nenhuma pergunta. Um ponto interessante, outro ponto bastante interessante de trazer para a nossa discussão, é um ponto relacionado à subjetividade na avaliação. Na plataforma foi colocado para vocês os dois textos, salvo não me engano, sobre essa questão da subjetividade na avaliação. Evidentemente, quando nós nos referimos à subjetividade da avaliação, até pelos instrumentos que são utilizados dentro da educação básica, no fundamental, no ensino médio, no ensino superior, fica um pouco mais difícil esses aspectos da subjetividade, pelo menos na minha opinião, interferirem tanto no ato de avaliar. Né? Mas eu acho interessante trazer um pouco dessa discussão da subjetividade e avaliação, porque nós temos que ter a consciência que nós defendemos uma avaliação formativa, uma avaliação processual e contínua, e que se estabelece, que se constrói entre pessoas. Então, dependendo, às vezes, do instrumental, da técnica que está sendo utilizada, há um maior grau de subjetividade ou de objetividade. Então, acho bem interessante trazermos para cá essa discussão, considerando também discussões futuras, onde nós vamos trazer para cá, para o nosso debate, a formulação, a constituição da avaliação em tempos de pandemia,
e de aulas remotas, que traz, assim, de maneira bem evidente, essa reflexão da subjetividade. Né? Então, é bem interessante falar para vocês que quando nós estabelecemos essa relação subjetividade e avaliação, nós vamos estar falando de efeitos de informação prévia, de ordem de avaliação, de estereótipos, de ausência de critérios comuns, de infidelidade do avaliador. Então, são alguns aspectos que nos levam a compreender que os graus de subjetividade, a subjetividade interferiram no ato de avaliar. O que seria efeito de informação prévia nessa relação entre subjetividade e avaliação? Esse efeito de informação prévia estaria relacionado a quê? Ao fato do professor possuir informações acerca do discente, que para alguns pode levar a influenciar a sua avaliação. Por exemplo, como dedicação, capacidade cognitiva, comportamento. Não estou dizendo aqui que essas situações acontecem, né, nas nossas escolas, no nosso ato pedagógico, mas trazendo essa discussão, essa relação entre subjetividade e avaliação, nós temos um efeito de informação prévia, esse estreito conhecimento, às vezes, sobre o discente, sobre o candidato, né, ou sobre o formando, pode induzir o profissional a facilitar, digamos, ou a não fazer de maneira mais objetiva possível a avaliação desse aluno. Outro seria a ordem de avaliação. No caso, nós teríamos as avaliações fazem-se por contraste com a prova precedente, o aluno bom seguido de uma norma. Então, aqui haveria tendências para ser mais severo em relação às últimas provas do que às primeiras. O resultado não foi muito interessante nessa primeira avaliação. E aí o professor vai, por uma ordem de avaliação, ser um pouco mais rígido na segunda. Esse outro ponto que eu vou mencionar, que é o estereótipo, né, seria um preconceito acerca do discente. O avaliador, o professor, tem tendência a avaliar sempre da mesma forma, indiferentemente à evolução ou ao retrocesso do aluno. Então, já se estabeleceu aquele estereótipo e, infelizmente, isso é uma avaliação que não se faz só nos espaços escolares. Às vezes, muitos de nós, no nosso dia a dia, acabamos por criar estereótipos e seguimos isso, independentemente da evolução ou do retrocesso. Outro ponto que é preocupante quando essa relação de subjetividade e avaliação se estreita demais é a de que, como não haverá concordância entre o grau de exigência, né, entre o grau de exigência e a verificação, né, do que deve ser de fato observado, o que deve ser mensurado ali, né, naquela avaliação. Outro ponto seria a infidelidade do avaliador. Nem sempre se julga da mesma maneira. A avaliação vai depender de fatores pessoais, como humor, estado de saúde, grau de exigência, né? Então, esses pontos, efeitos de informação prévia, ordem de avaliação, o estereótipo, a ausência de critérios comuns e infidelidade do avaliador são pontos que podem surgir quando essa relação subjetividade e avaliação se torna estreita demais, quando ela ultrapassa, né, quando ela extrapola os limites, né, do que é estabelecido pelo ato de avaliar. Mas, diante disso, né, deve-se observar o seguinte, não está mais com exposição de slides, viu, gente? Por isso que os slides não estão aparecendo. Devemos observar também o seguinte, que acima de toda essa problemática da subjetividade da avaliação, quando ela surgir, nós temos a ética profissional que deve ser levada em consideração, evidentemente, e como deve ser levada em consideração para que nós e para que os profissionais, independente das suas áreas, né, possam exercer sua profissão sendo éticos, conduzindo os processos com a ética, tá bom?
Tem pessoal que está perguntando aqui que o slide não apareceu, é porque o slide finalizou, tá? A gente vai começar outra apresentação com outros slides, tá bom? Sobre esses pontos que foram colocados aqui, conceito de avaliação, né? Efeitos que podem acontecer, situações que podem acontecer com o estreitamento das relações subjetividade e avaliação, finalidades da avaliação. Alguém tem alguma pergunta específica? Posteriormente, os slides, né? Assim como a aula vai estar disponível para vocês, mas os slides também estarão no CIGAR, tá bom? Então, vamos lá. Sem perguntas, alguém quer fazer alguma colocação? Já vi que muita gente conseguiu entrar agora. Podemos dar sequência, então. Bem, fechando a unidade 1 e a unidade 2 da nossa disciplina Avaliação da Aprendizagem, né, nós vamos trabalhar aqui os tipos de avaliação, vamos discutir um pouco aqui sobre esses tipos de avaliação, e dessa forma, de maneira bem sucinta, porque isso será retomado depois, tá? Novamente, na aula seguinte, será retomada com ampliação das técnicas e dos instrumentos. Tá? Mas hoje nós vamos fechar a unidade 1 e a unidade 2, trazer esse conceito, como eu já disse, reforçando que já foi lido por vocês no material, trazendo na minha fala de maneira bem sucinta o que vocês já viram com os tutores e o que vocês já viram com as leituras, ok? Então, nós temos aqui a avaliação da aprendizagem, mais uma vez, para os que chegaram agora, eu sou a professora Auxélia Ramos. Bem, quando nós ouvimos falar de avaliação, vamos aproveitar que nós temos mais algumas pessoas que estão chegando, para tornar a aula mais interativa. Ao ouvirmos falar de avaliação, o que que nos vem à mente? O que que vem à mente de vocês quando vocês escutam avaliação? Você vai passar por uma avaliação. O que que vem? Ou até um sentimento. Professor, eu sinto medo. Eu fico angustiado. Você não precisa falar especificamente, né? A Andressa colocou que, ao ouvir falar de avaliação, vem à mente dela a palavra testes. O que vem mais, pessoal? Vamos lá? O que vem à mente de vocês, além de testes? Testes é clássico, né? Porque nós já temos uma cultura associada que avaliar é quantificar, é dar nota. Atribui um juízo de valor. A Ariane botou aqui nota. Então, testes, nota, maratona de estudos, o José de Albuquerque colocou, né? O que mais que vem à cabeça de vocês? Diagnóstico, monitoramento, né? São palavras clássicas que vêm à nossa mente. Claro que, independente de você estar no espaço escolar ou não, você quase sempre vai associar a avaliação a testes, a notas, a quantificar, a certificar, né, exames e atividades. Muito bem essa participação de vocês. Compreensão por parte da grande maioria das pessoas de que avaliação é teste, exame, rotina de estudos. Aí, quando o professor, nós fazemos as seguintes perguntas. Por que realizar avaliações nas turmas em que atuamos? Qual o seu propósito? O que deve ser avaliado? O que podemos ensinar aos nossos alunos? O que esses sujeitos devem aprender? A avaliação serve à aprendizagem ou a aprendizagem serve à avaliação? E aí, pessoal? Mesmo os que ainda não estão atuando como docentes, mas com certeza essas questões já permeiam, já estão aí na rotina de vocês, já estão aí na cabeça de muitos de vocês, tá? Por que realizar avaliações nas turmas em que atuamos? Qual o propósito de avaliar? O que deve ser avaliado de fato? O que podemos ensinar aos nossos alunos? O que esses sujeitos devem aprender? A avaliação serve à aprendizagem? Isso é uma questão bem interessante. Fiquem à vontade para responder. A avaliação serve à aprendizagem ou a aprendizagem serve à avaliação? Lembram daquela dialética que eu falei? Ação, reflexão e ação.
Bom, então, esses pontos colocados aqui neste momento se relacionam bem, de maneira bem significativa ao slide anterior, quando eu falei de finalidades da avaliação. Quando nós conseguimos perceber, compreender e executar as finalidades da avaliação, como coerência, como as outras que nós colocamos lá, nós conseguimos responder de maneira clara essas questões. Porque ao seguir as finalidades, ao compreender as finalidades da avaliação, cada um de nós, enquanto docentes, conseguimos entender qual o propósito dessa avaliação, o que é que deve ser avaliado, o que é que deve ser ensinado, o que é que deve ou não ser aprendido, se a avaliação serve à aprendizagem ou a aprendizagem serve à avaliação. Então, quando nós compreendemos de fato quais são as finalidades da avaliação, nós temos propriedade suficiente para responder essas perguntas, ok? Seguindo, para a RADIS de 2001, a passagem de uma avaliação normativa para a formativa implica necessariamente uma modificação das práticas do professor em compreender que o aluno é não só o ponto de partida, mas também o de chegada. Seu progresso só pode ser percebido quando comparado com ele mesmo. Como estava? Como está? As ações desenvolvidas nas questões compõem a avaliação formativa. Então, no decorrer dessa nossa discussão e desses slides agora aqui que estão sendo explanados para vocês, nós vamos estar trazendo já os tipos de avaliação. Lembram que quando eu falei anteriormente que nós temos que conhecer a realidade, compreender que cada um de nós, os nossos alunos, possui conhecimentos prévios, é justamente o que ele está colocando aqui. Nós temos que entender como estava esse aluno para entender como ele está. E isso se faz a partir de quê? A partir de análise de que o que deve ser posto para esse aluno enquanto processo, o que deve ser cobrado para esse aluno enquanto avaliação, é o percurso, é o trajeto que ele está percorrendo no decorrer do ensino e da aprendizagem dos conteúdos. E quais são os tipos de avaliações? Está bem exposto para vocês lá no material de vocês, que acredito que as leituras já foram realizadas. Então, os tipos de avaliação, nós podemos classificar como diagnóstica, que é aquela que aponta os avanços e dificuldades, permitindo realizar intervenções com o intuito de reorientar as ações pedagógicas. De maneira mais comum, essas avaliações diagnósticas costumam ser realizadas nas escolas no início dos anos letivos. Mas isso não significa dizer que é apenas nesse período, tá certo? A avaliação processual ocorre durante as práticas pedagógicas do cotidiano, nos momentos em que as situações de ensino e aprendizagem exigirem. Então, ocorre durante o processo. A avaliação cumulativa. As competências e habilidades, atitudes e procedimentos estruturados e incentivados se ampliam no processo de ensino-aprendizagem. Então, como o próprio nome diz, cumulativa, ela é muito parecida com a processual, porque elas vão ocorrendo no decorrer do processo. Nós temos a formativa, que permite acompanhar o processo de construção do conhecimento, como também do saber fazer, saber conviver e do saber ser. Aqui nós temos os pilares da aprendizagem também, né, postos. Por quê? Porque durante o processo de formação a gente vai ter que aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conhecer, são os pilares, tá? É aprender e aprender, aprender a aprender. Então, isso é observado durante o quê? Durante o processo de formação desse aluno, no decorrer do processo de formação. Por isso que nós estamos sempre falando para vocês aqui desde o início que avaliar não é só quantificar, tá certo? E nós temos aqui a emancipatória participativa, que cumpre a finalidade de despertar nos educando em sua emancipação e sua autonomia. Né? Então, nós temos aqui postos os tipos de avaliação. E qual seria, nós já vimos lá o conceito, a finalidade, a relação, o que pode levar ao estreitamento da relação de subjetividade e avaliação, tá? E o que seria agora a função da avaliação? Agora eu pergunto para vocês aqui mais uma vez, vamos tornar a aula um pouco mais interativa. Qual seria a função da avaliação de vocês? Baseado até no primeiro pensamento que vocês tiveram quando escutaram avaliar. Vocês disseram teste, monitoramento,
nota, diagnóstico, partindo desse mesmo pensamento de vocês. Qual seria a função da avaliação? Primeiramente, partindo desse primeiro pensamento. Qual seria a função da avaliação? Vamos lá, Célia, Ariane, Joaquim, pessoal que está aqui junto comigo, partindo desse primeiro pensamento que vocês demonstraram, qual seria a função da avaliação, na opinião de vocês? Seria avaliar o aprendizado, certo? A Ariane, você botou que a primeira palavra, o primeiro pensamento que vinha à sua cabeça quando falava de avaliação era nota. Então, baseado nessa sua primeira resposta, você diz que avaliar, a nota seria para avaliar o aprendizado? Nós estamos colocando a resposta agora baseada na resposta dada anteriormente, que eu perguntei a vocês. Quando você ouve falar de avaliação, você pensa em quê? Você botou nota. E agora, baseado na sua resposta nota, eu perguntei qual seria a função da avaliação para você. Então, a nota teria a função de avaliar o aprendizado. Vamos lá, me confirma se é esse o seu pensamento, por favor. Isso, agora sim. Seria baseado na sua primeira resposta, quantificar, né, esse aprendizado. Ok, muito bem. A Célia está digitando aqui, vamos compartilhar. A Célia diz que a função é saber se os objetivos de ensino foram concretizados. Isso, saber se os objetivos de ensino foram concretizados. A sua primeira resposta, Célia, foi dizer que o que vinha à sua cabeça quando se falava em avaliação era exames e atividades. Sim, os exames e atividades serão instrumentos que vão nos fazer levar a compreender se os objetivos de ensino foram concretizados. Vejam que as duas respostas das colegas traz uma reflexão bem interessante. Primeiro que avaliar não é apenas só dar nota, tanto que a colega depois explicitou, é quantificar. E a colega que remeteu-se a avaliar como examinar e propor atividades, compreende que a função da avaliação, nesse sentido, baseado na resposta que ela deu, é verificar, saber se os objetivos de ensino foram concretizados. Então, gente, é muito importante que o professor conheça os tipos de avaliação, conheça os instrumentais de avaliação, para que ele possa ter uma concepção de avaliação que o conduza a uma boa prática pedagógica. Tá certo? Então, você não pode só compreender que a avaliação é somativa. Então, se você vai determinar toda a sua prática pedagógica apenas de busca de notas. Tá? Então, essa compreensão das concepções dos tipos de avaliação é muito importante e isso deve ser discutido, planejado na escola, por todo o grupo da escola, por toda a equipe da escola, isso deve estar determinado no projeto político-pedagógico da escola, na missão da escola. Então, avaliar é um processo sério, que não é apenas e não pode apenas ser resumido a quantificar, tá? Então, qual a função da avaliação? Nós temos a ideia de seletividade para refletir. A avaliação precisa ser um processo. Ao avaliarmos um aluno, nós também estamos nos avaliando. Ela não pode ser seletiva, excludente, onde eu separo os melhores. Será que a forma que eu estou avaliando meu aluno é a forma que eu estou trabalhando na sala de aula? Esse é um pensamento que deve pautar a prática pedagógica de todo professor. Será que a forma que eu estou avaliando meu aluno é a forma que eu estou trabalhando em sala de aula? Tá? Então, de posse dessas leituras e dessas reflexões, cada um de vocês agora, como docentes ou futuros docentes, devem refletir, né, e ter a consciência plena de que conhecer os tipos de avaliação vai conduzir, sim, a sua prática pedagógica, e que avaliar não está apenas relacionado a quantificar ou a seletividade. Ok? Tá? E qual seria o caminho para a qualidade? Né? O que os sistemas de alto desempenho revelam nos seus segredos para avançar na educação? Uns desses caminhos são, né, muito que é proposto, né, nas nossas escolas, no nosso sistema educacional.
é a seleção de professores, a formação desses professores, a promoção dos alunos, a preparação de grandes gestores, quer dizer, muitos são os caminhos para que nós alcancemos o caminho para a qualidade do processo de ensino-aprendizagem e, consequentemente, da avaliação dessa aprendizagem. Então, nós temos que pensar que não é só o professor e o aluno nesse processo, nós temos também a presença dos gestores, das equipes das secretarias, do MEC, de todo o sistema educacional, na condução dessas políticas públicas que vão levar à melhor formação desses professores, à implementação de novos instrumentais de avaliação, à implementação de programas de avaliação e de formação, que vão conduzir, vão levar os nossos discentes, os nossos alunos, os nossos gestores, né, os profissionais da educação a ter um melhoramento na qualidade das suas ações e, consequentemente, na qualidade do que é proposto dentro das escolas. Tá? E quais seriam os desafios da mudança de avaliação? Eu trago agora esse item já para deixar um gostinho para a próxima aula, ainda esse mês, que é um ponto que foi colocado na nossa disciplina, que são os desafios que nós já temos da avaliação, mas os desafios que nós estamos tendo que lidar com a avaliação no ensino híbrido. No ensino híbrido, nós vamos nas nossas aulas seguintes tratar um pouco disso, que seria esses desafios. Nós já temos o desafio de compreender a avaliação que era desenvolvida no ensino presencial e agora, mais ainda, nós temos um novo desafio que é a avaliação no ensino remoto, no ensino híbrido, tá? Então, nós temos aqui essas questões. Por que é tão difícil mudar? Uma outra avaliação é possível e qual o caminho a ser percorrido? Agora eu pergunto a vocês, por que às vezes é tão difícil mudar um método avaliativo? Porque às vezes é tão complicado para uma escola, para um professor, mudar, né, um sistema avaliativo, mudar um instrumental de avaliação? Vocês acham que existem outras formas de avaliações possíveis? E qual seria esse caminho a ser percorrido? Qual a opinião de vocês para a resolução dessas três questões no desafio de mudar a avaliação? Tá? Vamos interagir como vocês sempre fazem, qual seria esse caminho, né? Por que é tão difícil mudar? E será que há uma outra avaliação possível? Eu não acho que é difícil mudar. Eu acho que uma nova conjectura educacional tem que levar à reflexão e à mudança das práticas. Claro que isso deve ser estudado, planejado, né? Que existe sim uma outra avaliação possível que vai estar sendo formulada, tomando como base os objetivos previamente, né, colocados, planejados, e o caminho a ser percorrido é o caminho justamente disso, da compreensão, do planejamento, da compreensão de quanto o planejamento é necessário, deve acontecer para que esse caminho a ser percorrido da seleção, da acomodação desse conhecimento, da orientação possa ser desenvolvido. Lógico que nós não vamos aqui dizer que as mudanças acontecem a toque de caixa, do dia para a noite. Acontecem e devem acontecer de maneira organizada e planejada. Se nós estamos, agora, conduzindo novas propostas de ensino-aprendizagem, claramente nós também temos que conduzir novas formas de avaliação dessa aprendizagem, tá certo? Fica aqui a minha opinião, que nós vamos, nas aulas seguintes, tratar de maneira mais profunda, com textos específicos, que eu vou trazer aqui para as nossas discussões, sobre essa avaliação, né, no contexto de pandemia. Por que no contexto de pandemia? Porque foi após a pandemia que nós começamos com o ensino remoto, o ensino híbrido, tá bom? Então, nós temos aqui as nossas referências, temos aqui as referências para que vocês possam pesquisar, ok? E eu queria agradecer a vocês aqui, muito obrigada. Abrir nesse momento o espaço para a colocação de vocês, tá? Sobre o que a gente colocou. Tá? Vamos deixar aqui aberto as falas. Alguém tem alguma dúvida
quer fazer algum relato sobre os tipos de avaliação, sobre a mudança que acha que tenha que acontecer ou não, sobre o que esses conhecimentos sobre avaliação mudou alguma coisa na sua compreensão do que era avaliar, se as leituras que vocês estão fazendo vão ou estão levando cada um de vocês, enquanto profissionais que ainda vão atuar, a entender como devem conduzir esse processo. Vamos lá, se está satisfatória as leituras, se estão satisfatórias as leituras. Esse momento agora fica aberto para que vocês possam, né, falar um pouco dos tópicos aqui que nós explanamos hoje. Falamos do conceito de avaliação, finalidades da avaliação, da relação entre subjetividade e avaliação, o que é que ela leva, quais as ações que ela pode, né, conduzir o professor a ter. Falamos dos tipos de avaliação, das possibilidades de mudança, dessa dialética ação, reflexão e ação, na compreensão da importância do planejamento prévio, de objetivos prévios, falamos da coerência que o professor deve ter, né, da diversidade, da globalidade, de tudo isso que o professor deve compreender para que ele possa conduzir a sua prática pedagógica de uma maneira eficaz, seu ensino-aprendizagem e a avaliação dessa aprendizagem. Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá, pessoal. Fiquem à vontade. Tem perguntas? Mais 2 minutinhos. Vamos ver se alguém está com alguma pergunta. Quer dar alguma contribuição sobre algo que viu, que ampliou nas leituras, nos estudos? Bem, considerando aqui que vocês, quero acreditar eu, que compreenderam, eu encerro a minha aula hoje, tá certo? Já esperando vocês na aula no finalzinho do mês, ok? Agradeço a todos, obrigado, Oswaldo, obrigado a todos.